Verstappen negou, Aston Martin negou, todo mundo diz que não vai existir parceria nos próximos anos. Só que novas evidências estão surgindo no paddock da Fórmula 1, indicando que sim, o piloto holandês vai vestir verde nos próximos anos da categoria. Tudo está indicando essa situação, já falei sobre isso em outros vídeos, mas nesse a gente vai trazer as novidades sobre esse assunto e entender o porquê Max Verstappen realmente pode estar acabando vestindo verde na Fórmula 1 e talvez até mesmo ganhando novos campeonatos mundiais com a Aston Martin na categoria. Vamos entender mais sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final e não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer a gente, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade sobre Fórmula 1 aqui para vocês. Como a gente sabe, a Red Bull está vivendo uma crise muito grave na Fórmula 1 e que eu vou postar em um vídeo nessa semana. Não sei se vai ser ontem ou se eu vou postar amanhã. Vamos ver, fiquem atentos. Mas enfim, ele tá passando por uma crise muito grave, a Red Bull tá tendo problemas de equilíbrio no carro, problemas seríssimos e que foram confessados tanto por diretores internos na Red Bull, como até mesmo pelo próprio Adrian Newey. O ex-engenheiro gênio da Red Bull, inclusive, que agora tá na Aston Martin, vive dizendo que um dos motivos, ou melhor dizendo, o principal motivo dele ter saído da Red Bull é porque ele não estava sendo mais ouvido. E coincidentemente, assim que ele saiu, a equipe dos Touros Vermelhos começou a ter problemas no desenvolvimento do seu carro, o que indica principalmente que o maior problema sim era não ouvir os mais experientes e, na verdade, produzir o carro apenas com essa equipe completamente inexperiente que a Red Bull contratou recentemente. Como se isso já não bastasse, eles focaram apenas na velocidade do carro e o equilíbrio ficou com Deus. Max Verstappen sempre reclamou que estava difícil pilotar o veículo e eles não deram ouvidos. E depois, principalmente do meio para o final do ano passado, ele começou a perder várias corridas e quase perdeu o campeonato mundial. Agora nesse ano as coisas não devem ser diferentes e a equipe deve continuar tendo dificuldades no desenvolvimento do RB21, o que pode fazer com que Verstappen talvez tenha até mesmo o pior ano da sua vida como piloto. Isso tudo já corrobora para a possibilidade de Verstappen realmente acabar saindo da Red Bull. O seu contrato é até o ano de 2028, mas a gente sabe que existem cláusulas de desempenho que permitem que Verstappen saia da Red Bull sem nenhum tipo de multa se ela não oferecer um desempenho específico ao piloto holandês. Ou seja, ele está praticamente livre para ir para qualquer outra equipe do grid. A gente sabe que a Mercedes, por exemplo, já tem os seus dois principais pilotos, que são o Kimi Antonelli e o George Russell. A Ferrari também está muito bem servida, tanto com Charles Leclerc como com Lewis Hamilton nesse momento. A McLaren do mesmo jeito, e aí talvez sobraria apenas a Aston Martin, que é a equipe mais promissora do grid da Fórmula 1 atual. A Aston Martin entrou meio que de surpresa e tendo algumas estratégias interessantes, entre elas copiando algumas equipes, utilizando o carro delas do ano anterior como inspiração, vamos dizer assim, para o ano atual da Fórmula 1, como aconteceu ali com a Force India, que acabou copiando o carro da Mercedes do ano anterior e foi muito bem no ano posterior. Foi inacreditável, a gente se lembra disso, muita gente reclamou e acabou sendo até um pouco polêmico. A Aston Martin fez isso e deu muito certo, mas agora o objetivo não é apenas ser do meio do pelotão, é começar a vencer corridas e vencer campeonatos, e tá havendo sim uma estruturação bizarra dentro da equipe para que isso aconteça nos próximos anos. Na verdade, a expectativa é que ela consiga começar a vencer mais corridas e talvez até mesmo disputar por campeonatos mundiais a partir de 2026. E a estruturação de pessoal, por exemplo, é uma das principais. A contratação de Adrian Newey, que era da Red Bull, é um exemplo claro disso, que ele é o gênio da aerodinâmica. Mas a gente também tem a contratação da equipe Honda como produtora dos motores da Aston Martin a 2026, com o objetivo principal de produzir um motor leve, pequeno e capaz de gerar muita potência em um carro extremamente eficiente dentro do grid. Segundo os diretores dentro da Aston Martin, a criação de uma nova estrutura de túnel de vento e simulações pode ser o diferencial da equipe nesse momento. Eles foram capazes de produzir isso tudo em um curto período de tempo e agora eles não dependem mais do túnel de vento da Mercedes lá em Brackley, o que vai permitir que eles tenham mais flexibilidade nas alterações
limitações desse túnel de vento, como também diminuam o tempo de trabalho e, claro, flexibilidade um pouco maior nesse quesito, ainda mais com o simulador que vai ser dentro do mesmo campus. Dessa forma, a eficiência na produção dos carros aumenta cada vez mais. E com isso, Adrian Newey não apenas tem mais liberdade para produzir os seus carros, como também vai conseguir ter um instrumental muito melhor do que ele tinha na própria Red Bull. Vamos lembrar que a Red Bull tem um túnel de vento muito antigo, que é da Guerra Fria, era utilizado literalmente na Guerra Fria. O que tinha de diferencial na equipe era o pessoal, que conseguia fazer projetos incríveis sem precisar tanto assim do túnel de vento. Mas esse pessoal era principalmente Adrian Newey, que agora foi para Aston Martin e ainda tem essas ferramentas muito mais desenvolvidas. É provável que nesse ano de 2025 a gente já comece a ver um salto gigantesco da Aston Martin com o passar do tempo nesse regulamento. Mas em 2026, com a produção dos motores da Honda, que são próprios da Aston Martin, e além disso, a produção do carro com a nova estrutura e ainda mais com o novo pessoal, tudo indica que ela vai mesmo disputar por corridas e talvez até mesmo pelo campeonato mundial. E é por isso que Fernando Alonso também está tão animado para 2026 e 2027 na Fórmula 1. Só que Max Verstappen, continuando na Red Bull, pode acabar perdendo esse bonde. E é por isso que tanta gente está falando da transferência dele para Aston Martin. Algo que é negado muitas vezes, só que tudo indica para isso. Enquanto a Red Bull piora muito, a Aston Martin está melhorando o máximo que ela pode e já está trazendo a atenção de muitos pilotos gigantes da Fórmula 1 que querem ser transferidos para a equipe verde. E a Aston Martin, obviamente, assim como o próprio Mario Andretti fala nas últimas entrevistas, está procurando os melhores pilotos. E que seria interessante demais ter Max Verstappen, que é um dos melhores pilotos do grid da Fórmula 1, vestindo de verde, isso você pode ter certeza. Mario Andretti afirma isso. A Aston Martin está negociando com Verstappen e está procurando fechar com o piloto holandês. Na minha opinião, Max Verstappen, que é o melhor piloto, vai procurar o melhor carro e a Aston Martin tem tudo para nos próximos 2-3 anos realmente se tornar o melhor carro do grid da Fórmula 1, principalmente nesse novo regulamento. Claro que a Honda já admitiu que está tendo algumas dificuldades na produção dos seus motores, principalmente para deixá-los pequenininhos, muito potentes e tudo mais. Só que isso já foi falado em outros anos da Fórmula 1. E vamos nos lembrar, a Honda está produzindo esses motores híbridos há décadas, desde a época lá da McLaren. O que significa que a experiência é algo que não falta. E agora, com esses novos motores híbridos e uma flexibilidade muito maior para produzi-las, a Honda talvez tenha a oportunidade de se destacar em detrimento das outras equipes, sim. Mas o que você acha? Você acha que a Aston Martin vai mesmo se destacar na Fórmula 1? Você acha que Fernando Alonso vai ter a chance de se tornar campeão mundial mais uma vez? Um dos campeões mais velhos da história da categoria? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, não se esquece de curtir esse vídeo, ativar o sininho para todas as notificações depois de se inscrever e compartilhá-lo com todos os seus amigos para entender o porquê Max Verstappen deve mesmo estar negociando com a Aston Martin. Porque é aqui, no Drive ID, que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.